Deus colocou no meu coração para durante esse mês de agosto fazer uma série que vai se chamar 10 vezes mais. Tem alguém que quer empobrecer 10 vezes mais? Diga amém. Tem alguém que quer ficar 10 vezes mais doente? Não sai um amém aí não? Tem alguém que quer unção, graça, prosperidade, saúde, autoridade, finanças, 10 vezes mais sobre você e a sua casa? Amém? Eu quero que você esteja aqui todos os domingos. Nós vamos explorar a palavra de Deus através de grandes homens de Deus que viveram o favor de Deus e foram 10 vezes mais que qualquer outro da sua geração. Vai lá, levanta a tua mão bem alto e diga: eu serei 10 vezes mais que qualquer outro da minha geração. Amém. Você será 10 vezes mais que qualquer outro da sua profissão. Você será 10 vezes mais que qualquer outro da sua casa. Você será 10 vezes mais que qualquer outro da sua cidade. Porque a graça e o favor de Deus nos capacita a isso. Amém? Amém? Daniel, capítulo 1, versículo 17, diz assim: quanto a estes 4 jovens, Deus lhes deu o conhecimento, a inteligência e todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha falado que os trouxessem, e o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor, e o rei falou com ele, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, ficaram assistindo diante do rei, e em toda a matéria de sabedoria e de discernimento, sobre o que o rei lhe perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos, astrólogos que havia em todo o seu reino. Querido, a história de Daniel, talvez você conheça somente a parte de Daniel na cova dos leões. Mas a história de Daniel, ela vai muito além disso. A história de Daniel é quando Nabucodonosor leva Israel preso à Babilônia. Mas é interessante porque Nabucodonosor tinha uma forma de conduzir as suas conquistas. Ele entra em Israel e destrói tudo, mas leva para o seu palácio os sábios e os nobres. Ele pegou os jovens que eram sábios e nobres e colocava dentro do seu palácio. Comiam a comida do rei, viviam na casa do rei, eram treinados, discipulados por todos os sábios do reino, porque ele usava a inteligência das nações a seu favor. E ele implantava a cultura do reino nesses nobres e nesses sábios, para que se um dia voltassem, pudessem estar alinhados com o propósito. E Daniel, Misael, Azarias e Ananias, eles foram levados para dentro do palácio. Eles eram adolescentes, talvez 14, 15 anos, não mais do que isso. Só que quando chega ali, acontece algo. O rei determina que um eunuco cuidasse deles e preparasse
por 3 anos. Porque depois de 3 anos eles passariam por uma prova, por um teste. E essa prova e esse teste era para saber quem permanecia próximo ao rei ou quem permanecia no palácio, mas um pouco distante do rei, ou talvez quem fosse executado, porque não tinha valor, não aprendeu nada em 3 anos. Então o eunuco tinha a responsabilidade da comida, do exercício, do sono e de levar os sábios para ensiná-los. E quando chega Daniel e os seus 3 amigos, viram que a comida que era servida dentro do palácio, ela era consagrada a ídolos, a outros deuses. E eles conheciam a palavra de Deus, aonde Deus proíbe que você coma comida consagrada a ídolos. E eu só vou fazer um parênteses aqui, se você nunca ouviu isso, então que ouça hoje. Isso vale até os dias de hoje. O apóstolo Paulo referenda isso, que o homem não devia ter relação sexual ilícita, beber o sangue de animais ou comer comida consagrada a ídolos. E até hoje, se alguém faz, pare de fazer, porque fez pela ignorância, mas agora já não é mais, e já tem entendimento. E quando ele vê isso, ele diz: eu não posso comer essa comida. Ou seja, toda proteína animal, todos os animais eram sacrificados aos ídolos e depois trazia para ser comido. E ele diz: eu não posso comer isso. Eu vou contra os princípios do meu Deus. Ele disse: eu só vou poder comer aqui legumes, frutas e verduras. E ele diz isso para o eunuco disse: não, se você comer isso, e o rei perceber que você está pálido, fraco, emagrecendo, ele vai mandar me matar. E ele disse: faça um teste. É o primeiro vegetariano da Bíblia. Faça um teste. Deixa eu 1 semana sem comer as comidas consagradas aos ídolos, ou seja, as proteínas. E veja como eu vou estar. 1 semana depois, eles estavam mais corados, mais gordos do que todos os outros. E aí, o eunuco permite, e Daniel e os seus 3 amigos passaram 3 anos comendo só legumes, frutas e verduras. Agora, terminado o período de 3 anos, e é engraçado, tem gente que fala assim: estou fazendo o jejum de Daniel, só fruta, legume e verdura. Eu não sei quem inventou que jejum pode comer, que é uma aberração, uma bobagem. Mas já que você quer inventar essas bobagens, então faz direito. Porque eu ouço as pessoas falando assim: estou fazendo o jejum de Daniel, 21 dias, fruta, legume e verdura. Daniel fez 3 anos, irmãozinho. Já que você quer fazer essa bobagem, faz direito. Fica 3 anos comendo fruta, verdura e legumes. Não, porque inventa jejum. Jejum é não comer absolutamente nada. Esses dias eu escutei um dizendo que estava fazendo jejum de televisão. Eu nem sabia que comia televisão aqui. Sério. Lá em Goiás, de onde eu venho, não se come televisão não. A gente come vaca, galinha, mandioca. O povo fica inventando misticismo. Meu pai do céu. Deixa eu voltar para a palavra, senão eu peco. Querido, 3 anos passaram e eles foram encontrados 10 vezes mais sábios, mais cultos, maiores e melhores que os magos, que os astrólogos, que todos os sábios. E eles foram colocados ao lado do rei. E Daniel se tornou presidente dos presidentes, porque o império era muito grande e Nabucodonosor estabeleceu presidentes em seu domínio. Mas Daniel era o presidente dos presidentes. Daniel governou ao lado de Nabucodonosor e ele governa
junto do sucessor de Nabucodonosor e junto do terceiro sucessor. Ou seja, 3 governos. Daniel era quem governava. Era a influência sobre o maior império da terra. Eu tenho uma palavra de Deus para alguém aqui. Não subestime o propósito de Deus na sua vida. Você nunca mais diga que você é pequeno, que você não pode, ou que você não sabe. Porque a tua aliança com Deus pode te capacitar a ser 10 vezes maior do que qualquer outro do seu ramo de atividade. Deus pode te colocar para governar sobre os governadores. Deus pode te colocar para legislar sobre os legisladores, para julgar sobre os juízes. Você não tem ideia o que Deus é capaz de fazer com um homem e uma mulher que entrega a sua vida 100% às mãos do Senhor. Mas aqui eu aprendo alguns princípios que Daniel usou e você precisa usar. Primeiro, conhecer o propósito da sua vida. Querido, a Bíblia diz que Deus é aquele que cria o fim antes de criar o começo. Deus cria o propósito para depois fazer você nascer. Se você pensa que você foi um acidente, que você foi um caso que a sua mãe teve, que você nem sabe quem é seu pai, saiba de uma coisa, Deus sabe muito bem quem era você antes de você ser formado no útero da sua mãe. E Ele criou um propósito para a sua vida. E em um livro Ele escreveu todos os seus dias, e cada um dos seus dias foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. A diferença é que alguns querem andar no propósito de Deus e outros não. Deus não te obriga a andar no propósito dele. Não existe predestinação. Então a gente foi predestinado. Não existe predestinação. Existem homens e mulheres que querem andar dentro do propósito de Deus para a sua vida, e homens e mulheres que querem andar fora do propósito de Deus para a sua vida. Cada um terá e viverá a consequência das suas decisões. O que você vive hoje são as consequências das suas decisões. Se foram boas ou ruins, não importa. São as consequências das suas decisões. Daniel conhecia o propósito da vida dele, estar no palácio do rei, maior inimigo de Israel, para que ele se tornasse uma influência sobre o rei, para que ele pudesse proteger o seu povo e a sua religião, ou os princípios do seu Deus. Daniel conhecia o propósito da vida dele. Qual é o propósito da sua vida? Você conhece o propósito da sua vida? Você sabe para que você nasceu? Ah, pastor, nasci para sofrer. O senhor não tem ideia do que é minha vida. É sofrimento atrás de sofrimento. Meu querido, deixa eu te dizer uma coisa. Todos nós nascemos com um propósito para realizar algo grande para o nosso Deus nessa terra. A diferença é que uns querem andar e outros não querem andar no centro do propósito de Deus. Vamos citar um versículo comigo, que você conhece muito? Me ajuda? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E andam segundo o seu propósito. É que você só cita a primeira parte do versículo. Todas as coisas não cooperam para o bem de quem ama a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem de quem ama a Deus e anda no propósito. Consegue entender isso? Sim ou não? Ai, desculpa, gente. Toda vez que eu unjo criança, esse óleo me faz espirrar. Olha aqui. Você nunca será 10 vezes maior sem entender e conhecer o propósito de Deus para a sua vida. Pastor, como que eu faço para conhecer o propósito de Deus para a minha vida? Vem para a escola bíblica que você vai conhecer. Você não vai conhecer em uma conversa de meia hora com alguém. O propósito da sua vida está ligado à sua dor. O que você não consegue ver
idosos sofrendo, crianças abandonadas, animal solto. O que você não consegue ver? As pessoas passando dificuldade financeira, as pessoas doentes. Então o propósito da sua vida é ser um médico, é ser um veterinário. O propósito da sua vida é ser um empresário, gerar emprego. A sua dor está ligada ao seu propósito. Agora, quer conhecer o teu propósito? Mergulhe na palavra de Deus. Ela te mostra o propósito de Deus na sua vida. Se você não conhece o propósito de Deus na sua vida, nunca você imagine que você será 10 vezes mais. Segundo, Daniel tinha conexões espirituais. Ele estabeleceu um nível de conexão espiritual com Deus, que mesmo fora da sua cidade, fora do seu país, fora da sua igreja, fora do seu culto, fora da presença do seu pastor, dos seus líderes, ele tinha uma conexão espiritual com Deus. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. Ele tinha um relacionamento inegociável com Deus. Ele não negociava o relacionamento que ele tinha com Deus. Ele foi parar na cova dos leões, por quê? Porque os seus inimigos, querendo destruí-lo e não sabendo como, pede ao rei para estabelecer que durante um período só pudesse adorar ao rei e a nenhum outro Deus, e que se alguém fosse encontrado adorando um Deus, seria jogado na cova dos leões. E ele continua abrindo a janela do seu quarto na direção de Jerusalém e orando 3 vezes ao dia ao seu Deus, sabendo do decreto de morte. E ele é levado à cova dos leões. Os leões foram mantidos famintos por dias. Daniel desce, fecham a porta. O rei não podia revogar, apesar de amar a Daniel, de respeitar a Daniel. Foi pego em uma cilada. Daniel desce, e a Bíblia diz que nenhum leão toca Daniel. Mas ao amanhecer, o rei, que não havia dormido durante toda a noite, vai até a porta da cova e grita: Daniel, acaso o teu Deus tenha te livrado dos leões? E de dentro Daniel grita: viva, ó rei, o Senhor veio essa noite e me guardou. Querido, o seu nível de conexão espiritual é o que te guarda, é o que te protege de toda cilada, de toda armação. É o teu nível de conexão com o teu Deus que vai te livrar da cova, que vai te livrar das armadilhas. É o teu nível de conexão com Deus que vai abrir portas, que vai gerar recurso. É o teu nível de conexão com o teu Deus que vai te proteger na tua jornada e no teu futuro. Nunca você será 10 vezes maior se você não tem estabelecido um nível de conexão com Deus. Qual a última vez que você leu o Novo Testamento todo? Qual a última vez que você leu um livro da Bíblia todo? Qual a última vez que você jejuou? Qual a última vez que você jejuou por 3 dias, por 7 dias? Qual foi a última vez que você jejuou por 21 dias? Qual foi a última vez que você jejuou 40 dias? Qual foi a última vez que você fez um voto com Deus de 7 semanas numa quinta-feira? Qual foi a última vez que você fez um propósito com Deus de uma oferta de sacrifício no altar, sem que ninguém tivesse dito uma palavra para você? Algo entre você e Deus. Qual é o nível de conexão que você tem com Deus? Quantas vezes você ora por dia? Quantos minutos você ora por dia? O maior poder da face da terra está dentro de você. Põe a mão no teu peito e diga: o maior poder da face da terra está dentro de mim. Use ele, querido. Crie uma conexão espiritual. Terceiro, preparação. 3 anos estudando. Não foi só unção, não foi só espiritual. Existiu o natural, existiu a postura, existiu a atitude.
3 anos estudando de sol a sol. 3 anos se dedicando ao conhecimento, ao entendimento. Qual é a tua área de atuação? É pastor? Quais são os livros que você lê? Quanto você estuda a Bíblia? Qual o seu nível de oração? Qual o último curso, seminário, congresso que você foi? Qual a tua área de atuação? Você tem uma imobiliária? Você é um corretor? Qual o último congresso de vendas? Qual o último curso de vendas? Qual o último seminário? Qual o último livro? Qual é a tua área de atuação? Pastor, vagabundagem. Ok, qual livro sobre ser um bom vagabundo você leu? Porque se vai ser vagabundo, então seja bem feito, faça bem feito. Não faça de qualquer jeito, não. Balneário Camboriú é uma cidade que não existe falta de emprego. Existe falta de pessoas qualificadas para trabalhar. Se alguém diz que está desempregado em Balneário Camboriú, é porque ele quer. E eu digo isso desse altar sem medo de errar. E mostro que na rádio Conexão FM, no jornal, toda semana, tem ali 300, 500, 600 vagas de emprego sendo oferecidas. E não tem gente qualificada para ocupar. Em Balneário Camboriú, ninguém precisa passar fome. Ninguém precisa morar mal. Essa cidade alavanca qualquer pessoa, porque a unção e a graça de Deus está sobre essa cidade e sobre o governo dessa cidade. Agora o que falta? Gente qualificada, gente que se prepara, gente que estuda. Qual foi o último curso que você fez? Qual foi o último treinamento que você fez? A gente tem 2 treinamentos geral para pastores e líderes. E temos 2 treinamentos específicos de cada ministério. Ou seja, todo líder passa por 4 treinamentos durante o ano. Querido, como você quer ser 10 vezes mais? Se você não se prepara. Pastor, eu sou dona de casa, eu não sei fazer nada, eu só sei limpar a casa. Pega seu celular, põe no canto da sala, filma você limpando a casa. Enquanto você estiver limpando a casa, diga como que você faz para limpar. No final de uma semana, pega isso aí e baixa no YouTube ali um vídeo tutorial que ensina como editar. E aí no seu próprio celular você edita. E aí você coloca na internet. Porque tem um monte de mãe que não sabe ensinar os filhos a arrumar a casa, e você vai ensinar e vai ganhar dinheiro fazendo isso. Sabe qual é o problema? Que as pessoas querem resultado sem pagar o preço para alcançar o resultado. As pessoas acham que a partir do momento que aceitou a Cristo, basta ela estar na igreja que tudo vai dar certo. Você está enganado. Você precisa se preparar. Você precisa se qualificar. Pare de reclamar. Se mexa. Atualize-se. Estuda. Ei, está cheio de curso de graça na internet. De graça. Tem um rapaz que conserta máquina de lavar roupa. E começou a filmar ele consertando máquina de lavar roupa. E colocou na internet. E viu que tinha muita visualização. Aí ele criou um curso. Como consertar máquina de lavar roupa. Fala tudo errado, mas sabe consertar a máquina. Começou a vender o curso. Já tem loja. Já tem um segundo negócio. Você sabe o que acontece? É que as pessoas querem resultado na sua vida sem se preparar, sem se qualificar. O maior erro que existe hoje é o excesso de informação disponível. É tanta que a gente não dá valor. Antigamente, querido, você tinha que ir para a biblioteca para achar um livro, porque às vezes não encontrava para comprar. E você tinha que ficar sentado lá dentro lendo. Antigamente, querido, o nível de... Antigamente, pelo amor de Deus, há 30, 40 anos atrás, a gente usava Barça para fazer
trabalho de escola. Hoje o nível de informação disponível fez criar uma geração preguiçosa. Qualquer coisa que quer, vai lá no Google, pergunta. Perguntar não resolve, porque você não aprende. Sabe o que acontece? As pessoas culpam a Deus pela sua incapacidade. Você é incapaz porque você quer. Você é incapaz porque você não decide mudar de vida. Achou que 10 vezes mais ia ser só profecia, né? Quarto, não tem como você ser 10 vezes mais sem uma fé ousada. Daniel tinha uma fé ousada. Ele entrou dentro daquela cova dos leões. Ele se posicionou diante dos seus inimigos. Ele se posicionou diante do rei. Depois que ele sai da cova dos leões, escuta isso. O rei disse: pegue todos os inimigos de Daniel e lance na cova. A Bíblia diz que antes que eles pisaram no último degrau, os leões já tinham devorado todos eles. E o rei levanta um decreto: a partir de hoje, na Babilônia, em todo o meu império, só adorarás o Deus de Daniel. É uma fé ousada, que é capaz de mudar uma família, que é capaz de mudar uma cidade, que é capaz de mudar uma nação. Tenha uma fé ousada, de servir a Deus com integridade, de servir a Deus com paixão, de fazer a vontade de Deus, de cumprir o propósito de Deus. Acorde de manhã e pare de pensar em você. Pense no reino de Deus em primeiro lugar, porque todas as outras coisas Ele vai acrescentar sobre a sua vida. Pare de acordar de manhã toda segunda-feira pensando em você, em como você vai fazer. Pense no reino de Deus. Pense em o que você pode fazer para o reino de Deus. Estabeleça o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as outras coisas vão acontecer. As pessoas não oram porque não têm fé. As pessoas não dão dízimo porque não têm fé. As pessoas não dão oferta porque não têm fé. As pessoas não se envolvem no trabalho da igreja porque não têm fé. As pessoas não pregam no lugar onde trabalha porque não têm fé. As pessoas não oram pelas outras pessoas porque não têm fé. As pessoas não se posicionam nas suas redes sociais porque não têm fé. Essa semana está sendo discutido a legalização das drogas no Brasil. Pelo amor de Deus, não existe. Quem aqui é pai? Quem aqui é mãe? Levanta a mão. Pelo amor de Deus, você não tem filho dentro de casa? Vai para a rede social e diga: eu sou contra isso. As drogas destroem as famílias, destroem as próximas gerações. Sabe por que você não faz isso? Porque você não tem fé. Sabe por que você não se posiciona? Porque você não tem fé. Mas saiba de uma coisa: Deus tem levantado remanescentes com fé. E esses remanescentes estão mudando a história de Balneário Camboriú, estão mudando a história de Santa Catarina, estão mudando a história do Brasil. E eles serão homens e mulheres que vão livrar essa nação de todo o poder do mal. E existe gente sentado aqui hoje, que Deus tem um propósito em te usar para libertar essa nação. Quinto, integridade. Em toda a história de Daniel, você descobre um homem íntegro, um homem que tinha a confiança do rei, um homem que tinha o favor do rei, um homem que tinha o respeito da nação, um homem que foi estabelecido por 3 governos na posição de presidente. Escute uma coisa. Um dia, eu fui corrigir meu filho. Ele era pequeno. E eu disse: você não pode fazer isso na escola. Você tem que ser assim. E ele olhou para mim e disse assim: pai, esse tamanhozinho. Pai, eu não sou pastor. Quem é pastor é o Senhor. Eu não tenho que fazer isso. Eu disse: filho, deixa eu te dizer uma coisa. Caráter e integridade não tem nada a ver com pastor e nem com crente, nem com cristão. Eu cresci numa casa
que todos os dias meu pai chegava às 18, 18h30, 18h30, 19 horas. E ele abria 2 cervejas grandes. E ele tomava 2 cervejas todas as noites. Eu cresci em uma casa que meu pai não ia à igreja. Eu cresci em uma casa com um pai extremamente violento. Conosco e com a minha mãe. Eu cresci numa casa que um dia meu pai brigou com a minha mãe. Enfiou ela dentro do quarto, trancou a porta. Ele pegou a arma dele, pôs na boca dela e disse: fala mais alguma coisa? Só fala, que eu vou dar um tiro na sua cara agora. Foi nessa casa que eu cresci. E o meu pai nunca permitiu que eu ou os meus irmãos tivéssemos falta de caráter ou de integridade. A gente nunca podia comprar algo que não fosse à vista. A gente não deveria desrespeitar nenhum adulto. A gente não poderia ter nenhum tipo de atitude contrária ao que é integridade e caráter. Então deixa eu te dizer uma coisa, filho. Caráter e integridade é coisa de homem e não de cristão. Porque tem muito cristão que não é homem e vive dentro de uma igreja e não tem caráter. Deveria ter vergonha na cara, virar homem. Não cristão, virar homem. Querido, ninguém chega ao topo. Ninguém se torna 10 vezes mais se não tiver caráter e integridade. Eu e você já vimos ímpios que não têm caráter, que não têm integridade, prosperar financeiramente. Só isso e mais nada. Porque eles não têm família, eles não têm paz, eles não têm felicidade. Eu posso fazer uma lista do que eles não têm. Eles são tão pobres, que a única coisa que eles têm é dinheiro. Mais nada. Então não confunda dinheiro com prosperidade. Prosperidade é a ausência de necessidade. Prosperidade é você ter suas necessidades supridas, emocionais, físicas, financeiras, espirituais. Eu conheço gente que no seu julgamento, são pessoas que têm pouquíssimo dinheiro, mas são pessoas prósperas. São pessoas que têm uma esposa e seus filhos, relacionamento familiar, uma casa pequena, mas é dele, paga, o seu carro simples, o seu trabalho. No final do mês não falta nada, pelo contrário, sobra e ele coloca na poupança. Prosperidade não tem a ver com dinheiro. Agora saiba que para você ser 10 vezes mais, você precisa de integridade. E o 6º e último. Fidelidade irrestrita. Diga isso, fidelidade. Fidelidade à sua esposa, fidelidade ao seu marido, fidelidade aos seus pais, fidelidade aos seus filhos, fidelidade ao seu pastor, fidelidade à sua igreja, fidelidade ao seu Deus, ao seu patrão, ao seu chefe, aos seus funcionários. Fidelidade irrestrita é uma das maiores qualidades que o homem tem, junto da gratidão. Fidelidade é você se manter na posição, ainda que na ausência da presença. Fidelidade é você manter a posição, ainda que na ausência da presença. É eu ter a mesma posição com a minha esposa presente ou não, com o meu pastor presente ou não, com a minha igreja presente ou não, com o meu Deus presente ou não. É eu manter a mesma posição. Isso é fidelidade. Fidelidade, não existe porcentagem. Existem só 2 caminhos. Ou você é fiel, ou você é infiel. Um dia um pastor adulterou
E ele e a esposa sentaram comigo. E ela chorando e falando. E em um dado momento ele bateu a mesa. E falou alto, bravo, valente. Pastor, sou fiel há 20 anos a essa mulher, a essa família. Nunca fiz nada de errado. Sempre trouxe provisão. Sou um pastor. Quando ele terminou o discurso dele, aí eu dei um tapa na mesa bem mais alto do que o dele. E disse, deixa eu te dizer uma coisa. Você é infiel. Porque tudo que você fez daqui para trás, você acabou de anular com a sua infidelidade. Hoje você é infiel. Então cala a tua boca. Se arrepende. Para ver se ainda existe conserto para o seu casamento. Porque a sua mulher veio aqui porque quer separar de você. E desse jeito, sou eu que vou aconselhar ela. Filha, casca fora, porque esse vagabundo não te merece. Porque você é infiel e deveria ter vergonha de dizer que é pastor. Não existe. Tem maridos aí? A esposa está do lado? Olha para ela e diz, amor, sou fiel a você. 364 dias do ano. Só um dia eu quero sair com a vizinha. Diga para ela. Vai lá, valentão. Valentão, vai lá. Corajoso. Fala. Agora você não tem coragem de falar para sua esposa porque ela está presente. Fidelidade é manter a posição mesmo na ausência. Olha, essa é frase boa para o Instagram, hein? Fidelidade é manter a posição, mesmo na ausência. Por que você é fiel 99% a Deus? Por que você é fiel 362 dias do ano a Deus? 3 dias você dá aquela escorregada. Por quê? Não existe. Existe infiel e fiel. Ou você é fiel, ou você é infiel. Quero que você tome esses 6 conselhos e guarde no teu coração e no teu espírito. Porque a partir de amanhã, quando o sol nascer, vai começar uma nova fase na sua vida e na sua casa. Você vai trabalhar diferente. Você vai agir com Deus de forma diferente. Você vai lidar com a sua igreja, com a sua família de uma forma muito diferente. Sua vida tem um propósito. Não abra mão. Porque Deus quer te fazer 10 vezes mais. Amém?